Olá, tudo bem? Hoje vamos falar em um modo assim mais sucinto sobre máfias em um modo geral. Como que eu já venho falando em outros vídeos também, mas vamos falar assim algo mais prático, mais profundo, não diria profundo, mas mais esclarecedor e um modo mais leve também. Como é que essas organizações se transformaram nessas potências? Eu já falei em outros vídeos, né? Mas tudo começou lá por volta do século XVIII, no início, quando esses delinquentes comuns, arruaceiros, digamos, havia na Europa inteira, também na Itália, obviamente, que é dali que partiram as máfias das quais nós falamos e tratamos hoje. Esses arruaceiros eram praticamente ladrões de galinha, como já mencionei outras vezes, outras ocasiões, e uma vez que eram pegos pela polícia, vinham colocados em prisões, juntamente com políticos e opositores do regime que havia se instaurado na época, principalmente na Sicília, e, no modo geral, no sul da Itália, mas mais na Sicília ainda. E esses delinquentes, eles juntamente com esses políticos e opositores ao regime, existente até ali naquele período, falavam entre si, e dialogavam e tudo mais, e esses presos começaram a prestar atenção naquilo que eles falavam, como eles se comportavam, aquelas ideias todas, e começaram a assimilar esse conhecimento. Notaram também que havia uma certa, um código, uma ética de silêncio entre esse pessoal, que mais tarde vieram os grupos de delinquentes vieram a descobrir que eram políticos que pertenciam a seitas maçônicas e carbonaras. E começaram a aprender como com os gestos e tudo mais. Isso foi dando para eles mais clareza, mais, digamos assim, ficaram mais espertos, né? Mais inteligentes, inclusive, nesse sentido. Uma vez colocados fora da prisão, obviamente, começaram a se organizar melhor e se estruturavam melhor, ao ponto que a burguesia na época dominante, naquele feudo, porque ainda vivíamos ali na Sicília, uma espécie de feudo dominante, a agricultura, notou esses grupos melhor organizados, digamos, e começou a contratar os serviços deles para resolverem certas questões, junto a agricultores, junto a quem incomodava em um modo geral, digamos. E como se deu esse contrato, essa contratação? É claro que esses grupos começaram a perceber que o trabalho deles havia um valor. Eu te presto um serviço e tu me presta também um serviço. Seria facilitando leis, criando leis que viessem a facilitar justamente a vida deles. A partir daí, então, tudo foi se desenrolando num modo muito organizado. Cosa Nostra, que era a própria típica da Sicília, que ainda é hoje, né? Começou a assumir essa postura juntamente com a 'Ndrangheta, a parte ali que estava na Calábria. Mas nós temos a Camorra na Campânia, que é a parte ali onde fica a cidade de Nápoles, no caso. E a Camorra, ela foi a primeira das três, Cosa Nostra, 'Ndrangheta e ela, Camorra, citada, foi a primeira a aderir este conceito, essas regras maçônicas e carbonaras. Ou seja, uma série de ritos, de regras, principalmente também falando da omertá, que é o silêncio, digamos, né? E adotaram isso. Em seguida, Cosa Nostra e também a 'Ndrangheta perceberam isto na outra sociedade camorrista e começaram a aderir também este mesmo sistema, criando então uma série de regras aonde o indivíduo, para entrar a fazer parte, deveria de submeter-se a uma série de testes, deveria de trazer consigo certos valores que condissessem, que fossem justamente, fizessem, digamos, parte da estrutura do crime organizado, porque já estavam se organizando muito bem, já estavam se estruturando para vir a ser grandes, posso dizer, potências do crime, como realmente o são hoje, né? À sua vez, perguntamos hoje, alguns amigos às vezes me perguntam, mas como é que eles conseguem se inserir dentro do Estado, criarem um Estado paralelo? Ora, veja bem, por que a maçonaria, principalmente? Porque a seita carbonara, ela desapareceu com o tempo. Se existe alguma coisa hoje, é algo assim muito
não faz sentido mais, é muito pequeno. Mas vamos falar da maçonaria. E por que a maçonaria? Porque dentro da maçonaria nós temos engenheiros, nós temos médicos, nós temos políticos, nós temos pessoal que trabalha nos serviços secretos, nós temos pessoal que trabalha no Estado de um modo geral, nós temos os políticos de alto grau, digamos, nós temos todo o setor judiciário, grande parte do setor judiciário, e essa parte que é a mais interessante para os grupos mafiosos é justamente o setor judiciário. Não só na Itália, como nos mais de 40, 50 países onde as máfias atuam hoje e nos 5 continentes. Eles têm um controle sobre uma parte dos poderes judiciários. E com isso eles conseguem leis beneficentes, digamos, em benefício próprio, que são criadas justamente para a proteção de seus membros. Até aqui, tudo bem. Não fosse o caso que começariam também a ter os seus problemas internos dentro das organizações, uma disputa pelo poder. Quando falamos em poder, o que interessa realmente à máfia? E qual é a diferença entre o poder e ganhar dinheiro? Vamos por partes. Se pegarmos um gangster comum, um ladrão, um despachante de drogas, ele faz um trabalho. Se fizer um trabalho bem feito, ele forra o bolso de dinheiro, vai lá, compra o que ele tem que comprar, demonstra a todo mundo aquilo que ele está fazendo de um modo ilícito, muitas vezes, e ali ele é pego. A diferença de um grupo organizado, de uma máfia, digamos assim, quando ela busca o poder. O dinheiro para ela vai ser uma consequência desse poder. Uma vez que ela consegue ter o domínio, estabelecer o seu domínio junto à classe política, à classe jurídica, a uma classe que, como eu já falei, a maçonaria desviada, porque nós vamos chegar nesse ponto. Aquela maçonaria pura, não vai se aliar a um grupo mafioso. Se espera que não. Mas existem aqueles personagens que fazem parte da maçonaria desviada, que realmente eles funcionam como um suporte para esses grupos, ajudando, encobrindo todas as operações ilícitas e por aí vai. Dizia Paolo Borsellino, para quem não conhece, Paolo Borsellino foi um juiz instrutor lá atrás, nos anos 80, ajudante do juiz Falcone, Giovanni Falcone, que praticamente investigando a máfia siciliana Cosa Nostra, eles conseguiram montar um maxi processo. Maxi processo foi um super processo realizado contra a Cosa Nostra em 1986, começou, aonde foram levados a julgamento mais de 500 componentes de Cosa Nostra. Paulo Borsellino dizia o seguinte: máfia e Estado caminham de braços dados, operam geralmente no mesmo território, ou dividem os lucros ou se combatem entre si. O grande erro do Totò Riina, no caso, que era o chefe, il capo, il boss indiscutível de Cosa Nostra na época, foi justamente na sua estupidez querer bater de frente com o Estado italiano. Isso falamos lá durante o Maxi Processo, que iniciou em 1986 e terminou em 1993, e provocando o assassinato, a bomba do juiz, o primeiro juiz instrutor, que foi o Giovanni Falcone, e depois, 50 e passa dias depois, do Paolo Borsellino. Foi um desafio contra o Estado. O que ele queria? Ele queria que o Estado viesse de encontro a ele, facilitando leis que seriam mais, como posso dizer, facilitadoras para o crime, né? Mas o Estado, naquele ponto, naquela época, não cedeu. Então, começou a dar-se o processo de captura e em seguida o capturaram. Ele já vinha sendo fugitivo, já havia muitos anos. Totò Riina ficou fugitivo por 24 anos. Falando agora, o que acontece? Esse poder que eles têm juntamente através da maçonaria, que é o ponto, a porta de entrada para eles, certo? Conduz esses personagens aos mais altos níveis do poder do Estado. E não falo somente da Itália, falo da América Latina quase que em peso, falo de vários países dentro da Europa e alguns países da Ásia, inclusive. Aqui na América, no continente americano, nós temos o Canadá, nós temos os Estados Unidos, nós temos o México, Brasil, tranquilo, Colômbia, Bolívia e vários outros países, aonde o crime organizado desses países faz pactos com a 'Ndrangheta. Faz pactos com Camorra, faz pactos com Cosa Nostra. Cosa Nostra foi, sim, levada a um julgamento, que foi o Maxi Processo, mas não conseguiram destruí-la. Eles enfraqueceram Cosa Nostra. Tanto é que
Com a prisão de Totò Riina, quem entrou no seu lugar foi justamente Provenzano. Provenzano, que era também um fugitivo e ficou fugitivo por 43 anos, que com a sua captura anos mais tarde, entrou a fazer parte da cúpula, digamos, o grau máximo de Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, que era filho de Don Ciccio, um outro também fugitivo. Mas isso nós falaremos em outras ocasiões. O interessante para esses grupos mafiosos é inserir-se no tecido social de um país, de uma sociedade. E como é que eles conseguem inserir? São, digamos, como camaleões. Eles vão se adaptando à realidade, eles vão se adaptando aos conceitos, de modos que eles vão se misturando com a sociedade. Como assim? Como assim? Qual é o melhor lugar para você esconder uma árvore? Dentro de uma floresta? Óbvio. Então, eles se inserem na sociedade, fazendo parte dessa sociedade. São senhores, muitas vezes, respeitáveis, homens de negócios, né? Mas são pessoas que fazem parte, que frequentam os clubes da cidade, frequentam festas e tudo mais. E muitas vezes, nessa cadeia mafiosa, fica difícil nós sabermos, entre as nossas amizades, quem é mafioso e quem não é mafioso, quem pertence e quem não pertence. Justamente porque existem essas regras que fazem com que o membro não fale nada, absolutamente nada, para fora, para ninguém que não faça parte das sociedades, dali deles, das máfias, digamos. Fica difícil muitas vezes estabelecer. E quando descobre, meu vizinho foi preso, olha só, mas coisa. E sim, eu ouvi dizer que. Pois é, a gente não sabia. Mas fazia parte da máfia. Como é que essas pessoas então são colocadas ali na tua vizinhança? Como assim? Pessoal, existe sempre um interesse. Cada negócio que uma máfia faz, que um grupo delinquencial, uma organização criminosa pratica, existe sempre um interesse. Se na tua localidade há, por exemplo, alguma coisa que os faça ganhar, que os faça haver lucros, ter lucros, eles estarão ali próximo e haverá alguém que estará ali perto para cuidar desses negócios. Então o que acontece? Teu vizinho, você fala com ele todos os dias, talvez vá até o clube com ele, toma cerveja, joga tênis, sei lá o quê. Você não sabe que ele é. Ele trabalha numa companhia, numa engenharia tal. Tudo bem. É um sistema das organizações criminosas criarem seus engenheiros, eles pagam os estudos para componentes, filhos de mafiosos que virão a ser engenheiros, advogados, médicos, todos trabalhando para um fim comum, certo? Então, quando acontece, o cara já estava ali dentro. Então, aí ele já está inserido no tecido da sociedade. Para lavar dinheiro, como é que eles fazem? Bem, gente, eu já falei em outros vídeos e, inclusive, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Está para ser lançado um e-book falando sobre as máfias. Muitas coisas que eu falo aqui em um modo mais esclarecedor, inclusive. Logo vai ser lançado este livro, tá? Voltando ao nosso assunto ali. Tivemos, então, Cosa Nostra, que havia no seu comando Totò Riina, certo? Que era considerado o chefe dos chefes. E, se nós compararmos Cosa Nostra com 'Ndrangheta e com Camorra, nós temos uma pequena, grande diferença. Cosa Nostra havia como uma espécie de rei no seu vértice. Era sistema piramidal. Por que rei? Porque Totò Riina jamais aceitou sugestões, reuniões com as comissões para decidirem alguma coisa. Não, ele não aceitava isso. Ele achava que ele era o todo-poderoso e ele podia mandar e desmandar como ele fez. Tendo a sua responsabilidade mais de 400 homicídios. Fazia o que bem entendia. A diferença de Camorra e 'Ndrangheta, que são um sistema mais federativo, são sistemas horizontais, onde realmente existem as comissões que decidem sobre que negócios fazer, aonde fazer, se abrem novas franquias, que já vou falar sobre as franquias, quem morre, quem vive. Então, existem as comissões que definem e isso tudo passa sob o crivo de um conselho, posso dizer um conselho, olha só, deliberativo. Totò Riina, na sua vez, era o rei indiscutível. Com a sua prisão, como eu falei, entrou Bernardo Provenzano, que era uma pessoa, digamos, mais diplomática, não que fosse menos violento, não.
uma pessoa mais diplomática, que também fez parte do assassinato do juiz Giovanni Falcone e também do juiz Paulo Borsellino. Provenzano, que era já um fugitivo da justiça desde 1963 e foi capturado somente em 2006. Pensa. Mas, como eu disse antes, Provenzano era uma pessoa, digamos, um chefe mais diplomático. Ele preferia as tratativas às bombas. Ou seja, vamos tratar ao invés de explodir bombas por aí, como fazia o seu antecessor, Totò Riina, e amigo seu, obviamente. Tanto é que Cosa Nostra, naquele período, sob o seu comando de Bernardo Provenzano, Cosa Nostra deu um salto de qualidade, aonde começaram a estabelecer contatos mais profundos, mais acirrados com o Estado, aonde começaram a produzir mais, entrando na vida prática do Estado, caminhando lado a lado com o Estado. Pensem que podemos dizer que se cria um Estado paralelo. Sim. E por que se cria um Estado paralelo? Membros dessas organizações, eles têm salários, não pagos pelo Estado, obviamente. Eles têm 13º, eles têm ajudas. Se a tua esposa, teu filho teve algum problema, a organização vem e se encarrega desse problema, financiando os custos que você vem a ter. É praticamente um Estado paralelo, é um Estado dentro de um Estado e age desse modo. Vamos lá. Cresceu enormemente, cresceu corrompendo políticos, corrompendo alfândegas espalhadas pelo mundo afora para poder continuar com seus contrabandos. 2006 chegou e Bernardo Provenzano foi capturado. E ao seu posto quem entrou, no seu lugar quem entrou, Matteo Messina Denaro, também fugitivo da justiça italiana. Era o preferido de Totò Riina. Nesse período, Totò Riina estava preso, não tinha morrido ainda. Totò Riina faleceu, acho, em 2016, 2017, por aí. Matteo Messina Denaro era o predileto de Totò Riina, ok? Tanto é que foi eleito o chefe. Foi capturado depois em 2023, sim, e 8 meses depois faleceu de câncer. Um amigo uma vez me perguntou: onde está o mérito do Estado italiano ter preso Matteo Messina Denaro? Prendemos o chefe supremo de Cosa Nostra. Eu não vejo mérito, sinceramente, porque prenderam um chefe já em fim de carreira, doente, que já não tinha mais força para nada, era um fugitivo, se escondia, fazia tratamento para o câncer quando foi pego, quando foi preso, né? E aí, tal qual o pai dele, o Dom Tito. O Dom Tito, quando também, que era um foragido da justiça, quando foi preso, o Dom Tito se fez, já tinha dado ordens para os seus comparsas, dizendo: me vistam com um terno elegante e me ponham num banco próximo de um muro, comuniquem à polícia que venha me pegar. E assim foi feito. Méritos para a polícia dizer: prendemos o Dom Tito, que era um outro chefe indiscutível de um clã, certo? Como quem diz: vocês me queriam? Eis-me aqui, venham me pegar, agora eu tô aqui para vocês, me levem. Mas enquanto está está fugindo da justiça, não foi feito nada. Eu posso mencionar aqui, por exemplo, Totò Riina, vivendo na cidade de Palermo como fugitivo. Ele tomava cafezinho na frente do Tribunal de Justiça com alguns advogados, com alguns juízes, com alguns promotores, e foi fugitivo por 24 anos. Então existe alguma coisa que não enquadra aqui em tudo isso. Vamos para os outros países. Essas organizações, elas precisavam se internacionalizar. E sim, internacionalizaram. Elas atuam hoje, por exemplo, eu posso citar Colômbia, México, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Brasil, Argentina e por aí vai. A lista é grande. Tudo isso através de, começamos a falar lá atrás de maçonaria, tudo isso através da maçonaria? Não sei, calma. Vamos defender um pouco também os maçons, né, gente? Como eu já disse, não quer dizer que todos os setores da maçonaria sejam podres. Não, absolutamente. Tenho que me colocar em defesa também deles. Por que a maçonaria ficou tão manchada? Porque houve uma facilitação lá atrás, décadas atrás, de deixarem entrar qualquer um na maçonaria. Qualquer um entrava. A pessoa queria se dar bem, ela entrava na maçonaria. A porta de entrada da maçonaria significava como: vou me dar bem na vida. Isso foi um pensamento que dominou por muitos anos, né? Bom, certas pessoas não qualificadas entraram a fazer parte. E uma vez que estão dentro, que fazem parte da seita maçonaria, digamos, eles entram em contato com outras pessoas com graus superiores ali dentro, que ocupam posições várias, né? Onde, se existe uma
uma troca de favores. E essas pessoas, por mais, como eu posso dizer, medíocres fossem, conseguiam alcançar certos objetivos através desses outros personagens. Depois, com o passar do tempo, começaram a se formar lojas que não tinham nada a ver com a maçonaria mesmo, eram lojas fictícias. Bom, por hoje é tudo. Vou continuar falando sobre esse e outros assuntos em outros vídeos, mas no próximo vídeo falaremos sobre reciclagem do dinheiro. Como conseguem reciclar fortunas? São bilhões e bilhões de euros, bilhões de dólares. Como? Através de quê? Como é que conseguem fazer esse dinheiro sujo entrar a fazer parte de uma sociedade limpa, digamos assim? Então, sobre isso nós conversaremos no próximo vídeo. Abraço para todos, até, tchau!